Mas eu estou pedindo ao Espírito Santo do Senhor que trabalhe no meu coração essa questão da cultura do reino. Para ver se a gente consegue entender qual é a nossa função no reino. Para quem eu trabalho? Os dons e os talentos que Deus me deu é para o pastor? Ou é para o reino? Eu sirvo a quem? Eu sirvo a igreja, eu sirvo ao reino. Quando eu sirvo, eu estou servindo ao pastor, quando a Bíblia diz servir uns aos outros, com os dons, com os seus dons. Os dons é para edificação do corpo, nós vamos falar muito sobre essa questão. Mas e a cultura do reino? Né? Quando se fala de reino, nós, é claro, entendemos e sabemos que estamos falando de domínio, né? Domínio, o reino de Deus é basicamente o domínio, o reinado, ou a soberania de Deus sobre tudo. Domínio, reinado, se fala de reino, se fala de rei. Se tem rei, tem súditos, tem príncipes, tem princesas. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Se tem reino, tem leis. Tem que na verdade vai conduzir aquele reino. A monarquia. Quando se fala de reino, se fala de outro domínio, outro governo. Por exemplo, você é cidadão brasileiro, você é brasileiro, muito bem, mas quando você vai aos Estados Unidos, passear nos Estados Unidos, ou em outra nação, aqui no Paraguai, Uruguai, na América do Sul, seja lá onde for, quando você cruza a fronteira, meu filho, você está debaixo do governo local. Você pode ser brasileiro, aqui no Brasil pode ter, vamos supor, a liberdade para dormir à meia-noite, mas se você for para a Argentina, e a Argentina, o toque de recolher lá, o limite é 22 horas, você vai ter que entrar dentro do esquema da Argentina, porque você no Brasil, você pode se recolher à meia-noite, mas na Argentina você vai ter que se recolher às 22 horas, por quê? Porque aquele governo, ali tem as leis, e agora você está em posição, você está dentro da Argentina, ou dentro do Paraguai, ou dentro do Uruguai, ou dentro dos Estados Unidos, você viaja para onde você quiser. Hoje você pode ter essa liberdade, você pode ir para a Europa, ir para o Canadá, pensa aí qual país que você gostaria de ir, e você se transporta para lá. Então, nós, quando a gente começa a pensar nessa questão do reino, nós precisamos entender que se nós somos e fomos, vamos ver isso mais à frente, como fazer parte do reino de Deus, como fazer parte do reino de Deus, né? Como eu me torno cidadão do reino de Deus, tem toda uma orientação bíblica através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Existem leis que eu vou ter que viver debaixo delas. Eu vivo aqui nesse mundo. Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando de um sistema, de um governo aqui. E aí você está aqui, mas você se foi transportado, você aceitou a Cristo, você passou a viver sobre o domínio do reino dos céus. E se você e eu passamos a viver sobre o domínio do reino dos céus, eu quero te lembrar que há sobre mim e sobre você outras leis. Alô? Isso é muito importante. Porque não é mais as leis terrenas, no sentido moral, no sentido espiritual, que vai conduzir as nossas vidas. Aí você começa a entender, quando Jesus vem falando que, né, as leis, quando Moisés instituiu, os 10 mandamentos, né, o Senhor instituiu, não adulterarás. Aí vem Jesus e fala, eu acrescento, eu coloco aqui, que se você apenas olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já adulterou com ela. Lei celestial. Então nós vamos precisar entender um pouquinho sobre isso. E hoje de manhã, para nós iniciarmos esse tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18.
E nós vamos aqui falar 3 coisinhas rápidas e básicas e importantes para mim e para você. João capítulo 18. Quando Jesus está perante Pilatos, Jesus fala algo muito interessante, simples, mas muito importante e interessante, como a palavra do Senhor assim o é. João capítulo 18. Eu quero que você vá comigo a partir do versículo 33. Olha que interessante a fala de Jesus. João 18, a partir do versículo 33. O texto diz assim: tornou, pois, Jesus estava diante com os Pilatos. O texto diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Por que essa pergunta, tu és o rei dos judeus? Porque os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Havia o rei Herodes. Ali havia um governo que estava escravizando o povo judeu. E o povo judeu, através das profecias, sabia que viria um reino. E se tem reino, tem rei. Então, ele se faz essa pergunta: é tu o rei dos judeus? Por quê? Porque os judeus aguardavam e esperavam, até hoje esperam, alguém que venha para resolver os problemas políticos, que venha fazer a nação se tornar politicamente dominadora, livre. Então, tu és o rei dos judeus? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste, não é um mundo cósmico. É a questão de sistema, governo dos homens. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com você, dentro de algo que é um comentário que eu encontrei, algo que possa nos ajudar nessa questão. O meu reino não é deste mundo. No tocante à natureza verdadeira do reino, o governo de Cristo, nós vamos encontrar 3 considerações importantes para nós entendermos o propósito. Primeira coisa que eu quero que eu e você aprenda junto, porque eu também estou trazendo isso para a minha memória, trazendo isso para a minha alma, para o meu coração mais uma vez, é o que o reino de Deus não é. O que o reino de Deus não é? Primeiro, o que o reino de Deus não é? Primeiro, o reino de Deus não é deste mundo. Repita comigo: o reino de Deus não é deste mundo. Olha que interessante. Ele não é desse mundo, sua origem não está no mundo, escuta, nem visa a dominar o sistema desse mundo. Por exemplo, nós ouvimos muito essa fala: o Brasil é do Senhor Jesus. É real ou é falso? Vamos, gente, falso ou real?
Falso ou verdadeiro? Falso. Profeticamente, nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, mas na realidade política, governo, homens, mulheres, famílias, o Senhor Jesus reina no Brasil? Não. Isso é algo que nós profetizamos. Você acha que o reino onde Jesus é de verdade o Senhor, existe adultério? Mentiras, homem, nação, povo contra povo, nação contra nação, família contra família, discórdias. Então que reino é esse que o Senhor Jesus domina e não há mudanças? Nós profetizamos. O STF, Jesus reina ali? Tem misericórdia. A situação nós estamos vivendo no nosso país. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Deitaram e rolaram na nossa Constituição. Fazem o que querem. Soltam quem querem e prendem quem querem. Então Jesus disse: olha, o meu reino não é desse mundo, sua origem não está no mundo, nem visa a dominar o sistema desse mundo. Uma coisa muito importante: Jesus não veio estabelecer nenhuma teocracia político-religiosa, nem exercer o domínio do mundo. Ele declarou que se tivesse vindo para estabelecer um reino político na terra, seus servos pelejariam, ele teria os seus servos ao seu dispor, mas não se trata disso. Então nós precisamos entender. Você lembra que mais à frente, quando vão prender Jesus, quando vão prender Jesus, em outro texto, o que fazem? O que Pedro faz? Pedro puxa da espada, e o Senhor Jesus diz: guarde a espada, porque pela espada vem a guerra. Guarde a espada. Nós não fomos chamados na questão de recorrer à guerra. Jesus não se une à guerra, a revoltas, irmãos. Nós precisamos entender essa questão do reino. Jesus não veio para se alinhar a partidos políticos. Não. Jesus veio estabelecer o seu reino. Seu reino. Quando se fala do seu reino, ele diz o reino celestial, algo assim, para que eu e você possa entender. O reino de Deus não é desse mundo. Segunda coisa, o que é o reino de Jesus? Ou melhor, o que o reino de Jesus é? O reino de Cristo é o senhorio dele no coração das pessoas, na vida das pessoas. Eu quero que você abra comigo nesse texto de Mateus capítulo 17. Olha que coisa linda, abre lá comigo. Mateus capítulo 17, versículo 21. E olha que coisa interessante. Quando você começa a entender e ver essas coisas, né, nós podemos entender a questão eu acho que eu passei errado, não é Mateus não, gente. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Mateus é outra coisa que eu vou ler à frente. Deixa eu só pegar aqui que eu já te passo. É Lucas capítulo 17, desculpa. Olha que interessante o que é dito aqui. Lucas capítulo 17,
a partir do versículo 20. Questão do reino. Lucas 17, a partir do versículo 20. O texto diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência, o quê? Aparência visível. Outra tradução diz aparência exterior. Se ela não é visível, se ela não é no exterior, se ela não é visível, ela é o quê? Invisível. E se ela é invisível, está falando de reino o quê? Espiritual. Consegue entender? O reino de Deus, o Senhor diz: eu não sou desse mundo, o reino de Deus não é desse mundo. E depois ele diz: o reino de Deus não é visível, o reino de Deus não é exterior. E olha como ele segue, versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. E olha como termina o versículo, porque o reino de Deus está entre vós. Algumas traduções dizem: o reino de Deus está em vocês. Opa! O reino de Deus não é exterior. Pastor, então o que o Senhor veio, quando ele disse que ele veio implantar o reino de Deus, ele veio implantar o governo do céu na terra, mas isto falando em primeiro momento espiritualmente. Pastor, haverá o reino de Deus quando o Senhor Jesus irá de verdade reinar sobre a terra? Eu pergunto sobre a igreja, para a igreja: haverá o reino de Deus na terra, assim, onde ele de verdade estabelecerá o seu governo sobre a terra? Sim ou não, igreja? Quando? Quando? Mas quando? No milênio? Quando ele estabelecerá de verdade o seu reino futuro. Mas hoje, nós aqui, que eu quero que você entenda, mas o Senhor diz: o reino de Deus já chegou. Foi a mensagem de João Batista, e depois foi a mensagem de Jesus: o reino de Deus já está entre nós. Então, que reino de Deus é esse que já começamos a viver? É o reino de Deus espiritual. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós já estamos, o povo de Deus, a nação, porque 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a nação escolhida, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E em meio a essa terra há uma nação, e essa nação, ela é celestial, mas nesse momento nós não reinamos exteriormente, nós reinamos invisível, nós reinamos em posição espiritual. Mas naqueles que são cidadãos dos céus, já há uma lei, e já há leis que predominam e que governam a vida do homem e a vida da mulher de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a homens e a mulheres cidadãos dos céus nessa manhã. Que amenzinho mais tosco. Jesus disse para Nicodemos certa vez, que para entrar no reino dos céus, era necessário o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Se é para nascer de novo, então você nasce, e ali está falando da água do Espírito, nascer espiritualmente. Quando você aceita Jesus Cristo, você passa a pertencer a uma nova nação. Você passa a pertencer a um novo reino, e esse reino é celestial, e ele tem um único rei, e o nome dele é
claro que nós vamos chegar lá à frente, mas eu quero que você entenda. O reino de Cristo, o reino de Deus, o reino dos céus, é a mesma coisa, são palavras sinônimas que você vai encontrar na Bíblia, mas o reino dos céus, ele tem leis. E quando Jesus vem, ele anuncia o Evangelho pregando o reino de Deus. Quando você vai em Lucas, não precisa abrir, capítulo 9, versículo 1, Jesus chama os 12 e dá a eles poder e autoridade. Deixa eu ver se é Lucas 9 mesmo, ou se é Mateus. Eu não anotei esse texto, mas eu acho que é Lucas 9. Eu quero te mostrar algo. Lucas 9, 1. É isso mesmo, abre lá um pouquinho. Olha que mensagem que Jesus dá para esse povo. Lucas 9, 1. Quando Jesus chama os seus discípulos, e depois ele manda os discípulos saírem para anunciar algo. Lucas 9, 1, olha o que diz o texto. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre quem? Sobre quem? Leia alto. 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 Não tenha medo não, gente. Eu quero que você repita. O Senhor deu poder sobre quem? Leia alto. Demônios. Alto. Está com medo de falar demônios? O Senhor Jesus deu poder sobre quem? Não, ainda não. Depois do Covid eu fiquei surdo. Deu poder sobre quem? Demônios, 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 capeta, chifrudo, cabeça de guidão, seja como for. A Bíblia diz que o Senhor reúne os seus discípulos e dá a ele poder sobre demônios. Por que sobre demônios? Porque no reino espiritual há um império das trevas. Porque o Senhor não deu domínio para o homem dominar sobre o outro homem. O Senhor não deu domínio para o homem dominar sobre a mulher. O Senhor não deu domínio para o homem dominar o outro homem. O Senhor deu domínio para o homem dominar sobre as hostas malignas do inferno. O Senhor deu poder e deu autoridade para que eu e você tenham autoridade sobre os demônios. Porque Paulo diz em Efésios 6:10, Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas nossa luta é contra principados e potestades que atuam sobre as hostes do inferno. O Senhor não nos deu poder para dominar sobre o homem, para pisar sobre o homem, para pisar na mulher, para subir e tratar a outra pessoa como de qualquer maneira. Não, a autoridade aqui, olha que coisa linda, diz: poder sobre os demônios e poder para curar o quê? Enfermidade. E olha o que ele diz no versículo 2: enviou-os para pregar o quê? O reino de Deus e curar os enfermos. Saiu para curar. Eu me lembro uma vez de uma passagem quando Jesus está ali, encontra os samaritanos e acontece uma situação e Pedro e João diz assim: Senhor, vamos rogar aos céus para que caia fogo e consuma todos eles. Aí quando você vai em Atos, eu gosto muito disso, quando você vai em Atos, você encontra Jesus, os anjos, Jesus falando em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós meu Espírito, semeis testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, lugar que os discípulos queriam que mandasse fogo. Jesus vem depois e diz: vocês receberão poder para ser testemunha naquele lugar.
E quando você começa a ler o livro de Atos, você encontra os discípulos indo, depois Pedro e João indo exatamente em Samaria. Filipe vai ministrar em Samaria e há um grande avivamento. Sabe por quê? Porque o reino nos céus não veio para te dar poder para pisar sobre o homem, mas o reino dos céus veio para te dar poder para pisar sobre a cabeça de Satanás. Quantos podem levantar as suas mãos aos céus e começar a entender que o reino dos céus há uma autoridade? Jesus disse em Mateus 28: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero que você receba isso de manhã. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E toda essa autoridade foi dada a mim e a você. Porque Jesus disse: o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a entender. Então dentro de mim há poder, dentro de mim há virtude, dentro de mim há graça, dentro de mim há perdão, dentro de mim há uma autoridade celestial. Quantos recebem isso hoje de manhã? Pode levantar as suas mãos e por um minuto glorificar o Senhor. Por um minuto glorificar o Senhor. Por um minuto glorificar o Senhor. Ah, bendito seja Deus. Levante bem alto as suas mãos e por um minuto há uma autoridade sobre você. Há uma autoridade para você. Há uma autoridade para você. Há uma autoridade para você levantar a sua cabeça e entender que você tem poder. Você tem autoridade. Você nasceu de novo. Hoje você faz parte. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje você faz parte do reino de Deus. E no reino de Deus há uma ação celestial, gente. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas, que é os impostos. Eles chegam e falam para Jesus, para os discípulos: o seu mestre não paga os impostos. Disse ele: sim. Entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos seus alheios? Disse-lhe Pedro: os alheios. Como está a sua tradução? Versículo 26. Como está a sua tradução? Dos alheios, a minha fala, a sua fala o quê? Oi? Entendi. Dos estranhos, os estrangeiros. Os alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Logo estão livres os filhos. Olha que interessante, tinha que pagar os impostos para o rei. Os filhos, a realeza, a família não pagava. Lembra de Davi, quando foi lutar com Golias? Uma dos prêmios era o quê? Que a família seria isenta de pagar os impostos. Porque ele passava a ser da família. Então por que Jesus faz essa pergunta? Logo, os filhos. Porque Jesus está ali como filho de quem? De Deus. E ele está falando do reino celestial. Quero que você entenda isso. Os discípulos estão falando do reino celestial. Ele já está identificando. Veja bem, então eu não poderia pagar, eu não precisaria pagar. Afinal de contas, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele, porque ele é o próprio Deus, mas ali ele estava se revelando como filho de Deus. Então ele está dizendo: eu sou isento, porque o reino de meu Pai domina aqui.
Deu para vocês entenderem ou não, gente? Eu quero que vocês abram, regala bem esses olhos, porque a boca não precisa abrir, porque eu não consigo ver. Mas eu quero que vocês abram bem esses olhos e entendam que Jesus está, como ele está se identificando aqui. Quem paga os impostos? Os estrangeiros. Os filhos pagam? Não. A família paga? Não. Então Jesus está dizendo assim, pois então eu vou te explicar algo, Pedro. Entre linhas, Jesus está dizendo, eu não preciso pagar, porque eu sou o Rei dos Reis. Eu faço parte de um reino celestial que domina sobre a terra. E eu vim para trazer o reino do céu na terra. Abra os seus olhos e comece a entender algo simples. Mas olha o que ele diz. Mas para que não os escandalizemos. Não os escandalizemos. Eu quero que você preste atenção. Vai ao mar. Lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda. Tomando-a e dá por mim e por ti. Por mim e por ti. Eu quero aqui destacar duas coisas para nós concluirmos. Primeiro, ser cidadão celestial não te priva das responsabilidades como cidadão da tua pátria. Não queira ser alguém que espiritualiza tudo e não paga as contas. Não pague os impostos. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu não sou desse mundo, meu reino é celestial, então eu não preciso pagar, o meu pai é dono de tudo. Ótimo, o teu pai é dono de tudo mesmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nele há, diz o salmista. Mas nós estamos aqui, nós temos obrigações, como cidadão dessa terra. Quem compra paga. Não engana o governo, para que não crie escândalos. Mas Jesus não nega que há um reino maior do que o terrestre. Será que você consegue entender isso hoje de manhã? O reino celestial, ele não vem à terra para criar escândalos, porque não cumpre com os seus deveres como cidadão. Não. Vou repetir, quem compra paga. Tem seus deveres civis. Só muda quando vai contra a lei de Deus. Está resolvido. Jesus disse, cidadão celestial tem que cumprir os deveres. Quando você vai a algum país, estou falando aqui porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você compra, o imposto sai já na nota. Você tem que pagar, meu velho. Paga não para ver. Primeiro não tem como, já vem ali, cobrado. Mas lá no Brasil eu não pago, mas aqui você paga. Então Jesus está dizendo isso. Segunda coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Segunda coisa que mostra como o reino de Deus funciona. O reino de Deus não está preso às leis naturais. O reino de Deus pode trazer a existência que não existe. O reino de Deus, ele faz que a terra brote, crie aquilo que não tem. Porque o reino de Deus tem leis da impossibilidade. Tudo que parece impossível, quando confronta com o reino celestial, torna-se possível. O reino da terra não consegue, mas o reino celestial consegue trazer. Uma das leis é o reino do céu traz à existência o que não existe. O
O reino dos céus tem uma lei que diz: podemos trazer à existência o que não existe mais. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Jesus mostra isso. Pedro, vou mostrar para você. Tem moeda aí, Pedro? Jesus. Tem moeda aí, João? Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí, pastor Marcos? Tem, pastor Asilei? Pastor Eduardo? Não. Não. Mas o reino de Deus tem que ser estabelecido. E nós vamos cumprir com as nossas obrigações. Espera um pouquinho, Pedro. Vamos, que o céu vai fazer um pix. Porque o céu consegue gerar na terra aquilo que ela não tem. Porque o céu é quem supre as necessidades da terra. A terra não supre as necessidades celestiais, mas o reino celestial tem poder suficiente para suprir as necessidades da terra, e seja ela qual for, o reino celestial nunca entrará em falência. No dia que você começar a entender isso, você vai começar a querer mais, a orar mais, a viver uma vida onde você vai entender que as coisas são possíveis, porque você está debaixo das leis celestiais. Olha o que Jesus faz, gente. Vai ao mar. Ao mar. Você já imaginou quantos peixes tem no mar? Lança o anzol, natural. Vai ao mar, natural. Reino terrestre, vai ao mar. Lança o anzol. O primeiro peixe que subir, aí eu te pergunto, quem deu ordem para esse peixe? Quem deu ordem para esse peixe subir? E pasmem, dentro da boca do peixe tem uma moeda. O peixe agora virou caixa eletrônico. O peixe agora virou gerente do banco. Ou talvez eu não consiga expressar para você tudo aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração. Mas hoje de manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: quem anda debaixo das leis celestiais do reino de Deus, sempre haverá esperança, porque os céus faz a terra produzir o que ela não tem. Sobe o peixe. Eu fico imaginando Pedro perguntando: que é isso, Jesus? Jesus dizendo: reino dos céus, Pedro. Vai se acostumando, porque o reino dos céus é assim. As leis são diferentes. As leis estão acima do que os seus olhos veem. As leis estão acima do que a sua mente pensa. As leis estão acima do que as suas mãos alcançam. As leis celestiais, elas não é limitada pelas impossibilidades da terra. Pega o peixe, abra a boca dele, que vai ter uma moeda. E essa moeda, eu quero concluir, a provisão celestial fará com que você cumpra com os seus deveres aqui na terra. Porque Jesus veio e disse: o reino dos céus chegou. E quando ele diz o reino dos céus chegou, ele disse: a terra precisa começar a ser impactada pela presença das leis celestiais. Eu quero te dizer, nunca desista, nunca pare, porque se você está debaixo das leis celestiais, tudo
possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Quantos creem nisso hoje de manhã? Pode levantar suas mãos aos céus. Levanta suas mãos assim, ó, e declare comigo: tudo é possível. Tudo é possível. Sim, nas minhas palmas. Declare: tudo é possível. Mais alto. Forte, declare, gente, declare. Tudo é possível. Fique em pé. E fique em pé com as suas mãos levantadas, aplaudindo. Aplaude ao Senhor. 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 E declare agora: tudo é possível. 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 Quantos creem nisso? Pode dar um glória a Deus. Levanta as suas mãos aos céus e diga: tudo é possível. Diga a ela, levanta essas mãos altas. Você está com dor de cabeça hoje de manhã? Você está com enxaqueca? Tem vivido depressão? Hoje de manhã, o reino de Deus está neste lugar. Melhor, o reino de Deus está dentro de você. Tudo é possível. Não desista antes de orar. Não desista antes de crer. Levanta as suas mãos e declare: tudo é possível. Tudo é possível, 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 tudo é possível. Jesus chamou os discípulos e disse: eu lhe dou autoridade, eu lhe dou poder sobre as trevas, sobre o inferno, sobre os demônios. Eu te dou poder para curar, eu lhes dou poder para estabelecer o reino de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, em nome de Jesus, comece a viver em um novo patamar. Há um reino de Deus dentro de você, há promessas dentro de você, há possibilidades dentro de você, não por sua causa, mas porque o reino de Deus está dentro de você. E entenda, o Espírito de Deus habita em você. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Eu gostaria que você começasse a orar agora, aí no seu lugar, começasse a orar como cidadão celestial, começasse a orar como cidadão celestial. Está faltando perdão? O céu tem poder para te dar perdão. Está faltando amor? O céu tem poder para te dar amor. Está faltando domínio próprio? O céu, o reino celestial tem domínio próprio para você. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando fé? O reino dos céus tem o poder, tem dom da fé para te dar. Está faltando o quê para você? Está faltando discernimento do Espírito. O reino dos céus tem o dom de discernimento do Espírito, mas você não é mais a mesma pessoa. O que está faltando é você começar a orar: Senhor, Senhor, que o reino dos céus se manifeste na minha vida. Eu não sei o que você precisa, eu só sei que o reino dos céus é capaz. Enquanto o grupo de louvor adora, enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai orar hoje de manhã. Pare de pedir para o pastor orar. O reino de Deus está dentro de você. Pare, comece a orar. O que é que você está sentindo? Uma enfermidade? Põe a mão sobre essa enfermidade hoje de manhã. O que é que você está precisando? Está precisando adorar o Senhor? Está precisando adorar o Senhor? Levante as mãos e comece a adorar o Senhor, porque o reino dos céus vai levantar, vai mexer dentro de você. Você vai começar a ser um adorador por excelência. O que você precisa? O que você precisa? O reino dos céus é capaz. Creia, creia, creia. É tempo de nós começarmos a estabelecer o reino dos céus nessa terra.